Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre por que as mulheres católicas são mais difíceis para namorar. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico e no Tik, @umdia de cada vez. Vou gostar muito de te encontrar por lá. Mas vamos lá, por que as mulheres católicas são tão mais difíceis do que as outras mulheres? É claro que quando eu me refiro às mulheres católicas, eu me refiro às católicas que são praticantes. Eu não estou me referindo àquelas católicas que dizem que são católicas, mas que não são de fato. Eu tô falando daquelas que realmente são católicas, tá? Então, por exemplo, por que elas são tão difíceis? Bom, a primeira questão é pela criação. Mulheres que vieram de lares católicos, de famílias católicas, famílias realmente católicas, essas mulheres, elas têm assim um pensamento muito diferente, né? Um pensamento que destoa muito daquilo que é comum. Então são mulheres que não vão ficar ficando, né? Não são mulheres que, eu tô ficando com fulano há 3 meses. Não tem isso. Não tem essa questão de ficar. É claro que você conhece a pessoa, tem um períodozinho ali de conhecimento, mas de você ficar ficando e há de eterno, não existe, tá? Não existe. Outra coisa também que não é comum. Católico geralmente não fica muito tempo namorando. Então aquela história de, a gente tá 8 anos namorando, 8 anos noivos, isso é mais difícil, tá? Aliás, isso de todos os católicos que eu vi, que tiveram namoros muito longos, foram pessoas que começaram a namorar muito cedo. Muito cedo, eu digo assim, 18, 19 anos. Então foram pessoas que começaram a namorar com 18, 19, e aí até elas se estruturarem financeiramente, não sei o que, aí o namoro foi mais longo. Mas também porque elas começaram a namorar com 18, 19. Então, nessa idade, as pessoas ainda não estão formadas, as pessoas ainda estão, né, no seu primeiro emprego. Então assim, geralmente é por causa disso. Mas é extremamente difícil você ver um casal católico que tá namorando por anos e anos só por namorar. Isso aí, assim, é extremamente raro. Extremamente. Bom, uma outra coisa, né, é que para o católico, né, não existe aquela questão de você namorar sem o compromisso de casar. Isso, assim, é uma coisa que não tem. Então, para a mulher namorar, ela tem que namorar um homem que ela enxergue futuramente, que ela se enxergue futuramente com aquele homem. Então ela não vai namorar para, vamos ver no que vai dar. Não tem isso. Não tem, entende? Então, para a mulher católica, ela só vai namorar alguém que ela veja, tenha um vislumbre daquele homem como marido, daquele homem como pai dos filhos dela. Então ela não vai sair por aí, eu vou namorar aqui, não sei o que. Não tem isso, entende? Não tem. Bom, uma outra questão também é o passado do homem. Eu sei que muita gente só fala do passado da mulher, mas para as mulheres católicas, o passado do homem também importa. Então, para essas mulheres católicas, elas não querem muito namorar homem que já teve 1000 namoradas. Sei lá, o homem tem 25 anos e já teve 25 namoradas. Entende? Então, é muito difícil uma mulher católica querer esse tipo de homem. Esse homem, assim, que já fez muita coisa na vida. É difícil delas quererem esse tipo de homem. E por quê? Porque as mulheres católicas, elas têm noção de que a castidade, ela tem as suas dificuldades. E ela vive a castidade. Ela sabe o peso da castidade porque ela vive. Então ela tá muito comprometida com a castidade. Então, dificilmente ela vai querer alguém que não valorize a castidade ou que não entenda a importância e o significado da castidade. Então é por isso que ela não vai querer um homem que já fez de tudo com todo mundo, porque ela mesma se resguardou. Então ela vai querer alguém que tenha, né, se resguardado um pouco mais.
Bom, uma outra coisa também é que, assim, para nós católicos, o casamento não é só a união de um homem e uma mulher. O casamento é um sacramento, tá? É um sacramento. Então, para nós, o casamento, ele é um sacramento feito no altar, com o consentimento de Deus e com a bênção de Deus, né? É uma coisa muito séria. É uma coisa assim, para sempre. Você tá ali marcando uma união para sempre diante da comunidade de Deus. Então, para elas, assim, elas não vão querer ter um sacramento com uma pessoa qualquer. Até porque na Igreja Católica você só pode se casar uma única vez. Uma única. Então, assim, você vai desperdiçar essa uma única vez com qualquer pessoa? É claro que não. Então, quando você entende que você só pode se casar uma vez, você vai pensar 1 zilhão de vezes a mais. Você vai ser muito mais seletiva, muito mais. Por quê? Porque você sabe que não tem volta. Uma vez que você casa, casou. Não dá pra você ano que vem casar de novo e casar de novo. Não dá. Não é igual casamento civil, que você pode casar e descasar quantas vezes quiser, né? Então, isso faz com que a mulher seja mais seletiva, que ela leve isso muito mais a sério, né? Bom, uma outra coisa também é que a mulher que veio de uma família católica, ela não se deslumbra com coisas terrenas. E por que ela não se deslumbra com coisas terrenas? Porque ela foi criada com uma base de fé muito sólida, né? Então ela teve uma educação que foi levantada pro céu mesmo, sabe? Não foi baseada em coisas terrenas, coisas que vão ficar aqui na terra. Então a mulher, ela não vai se deslumbrar só porque o homem tem um carro, só porque o homem tem uma moto, só porque o homem trabalha em tal lugar, entende? Porque para ela, o que mais importa é a família que ela vai construir com aquele homem. É o fruto que ela vai deixar na terra. Então esse homem pode ter o carro que for, pode ter a moto que for, mas se ele não for dar a família que ele quer, que ela quer, que é uma família católica e tudo mais, esse homem não vai ser para ela, entende? Então, a base de escolhas, a base de decisão delas é muito diferente, né? E uma outra coisa, além, né, dessa questão de princípios e valores que vem da família, que é muito, né, consolidado, é a questão do pensamento crítico. Por quê? Porque nós católicos, nós temos toda uma filosofia, não só filosofia de vida, mas filosofia mesmo, né? Porque a gente tem Santo Agostinho, a gente tem São Tomás de Aquino. Então, para nós católicos, que temos esses grandes pensadores, a gente tem, assim, uma visão de mundo que é um pouco mais diferenciada. Não é aquela visão que até o Zygmunt Bauman fala, né, que é a liquidez, né, o mundo líquido. A gente não se pauta nesse mundo líquido, né? A gente não se pauta nas coisas terrenas, a gente se pauta naquilo que é pro céu. Então, a gente tem, né, uma filosofia diferente, um raciocínio filosófico e teológico que também, né, é diferente. Bom, e é claro, né, essas mulheres que são católicas, elas também vão ter uma família que vai ficar ali de olho. Elas não vão perder tempo com gente que não, né? E uma coisa que eu lembrei de falar, né, sobre o casamento, é que assim, a mulher católica, principalmente a mulher católica que é tradicional, ela sabe que o casamento é só uma vez, como eu comentei com vocês. Mas além disso, gente, ela sabe que o homem, ele precisa estar tão livre quanto ela. Isso significa que as mulheres católicas, elas dificilmente vão querer alguém que já começou uma família. Elas tendem, não estou falando que é uma regra, mas elas tendem a preferir homens para começar a família com eles. Ou seja, homens que não tenham tido outros casamentos, que tenham tido filhos com outras mulheres. Eu tô falando isso assim, via de regra. Eu sei que existem exceções, tá? Mas essas mulheres geralmente vão preferir alguém que nunca tenha se casado, que não tenha tido outra família. E muitas dessas católicas que são muito, muito tradicionais, bem tradicionais mesmo,
Muitas vezes, né, principalmente as mais jovens, muitas vezes elas nem querem se casar com homens que tenham tido a nulidade matrimonial. Elas realmente preferem começar tudo do zero com alguém. Bom, então é isso, gente. Se eu esqueci de falar mais alguma coisa, conta aqui nos comentários. Se você veio de uma família tradicional católica ou se você se converteu para uma família tradicional e católica, conta aqui, me conta a experiência. Ah, inclusive se você chegou a ter algum namoro católico, conta como é que foi. Eu vou adorar saber, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.